Isso é um sofá novo? Perguntei. O psicólogo olhou para o sofá. Não, o mesmo de sempre. Cadeira nova? Não. Óculos novos? Não. Você é o mesmo médico? O psicólogo fez uma pausa. Sim. Ele coçou a cabeça e suspirou. Meu pai suspirava exatamente da mesma maneira com frequência. Ele abriu a gaveta da mesa e tirou uma pequena garrafa retangular de Jim Beam. Ele levou a garrafa aos lábios, evitando o contato visual comigo, e tomou um gole. Então, ele me ofereceu a garrafa. Aqui, toma um gole. O quê? Eu vou me aposentar em uma semana. Eu tô indo embora. Toma um gole. Eu peguei a garrafa de uísque, desenrosquei a tampa e tomei um gole. Isso não é uísque? Eu disse depois de engolir. Você tá certo. É conhaque. Viu? Você percebeu isso. Você tá bem. Você só exagerou. Você é uma ostra. O quê? Tudo se parece a mesma coisa para uma ostra. Shel Silverstein escreveu isso. Você chamaria uma ostra de estúpida porque ela não percebe quando é cutucada por um peixe ou pisada por um humano? Talvez. Bom, para ostra funciona bem. Mas eu não sou uma ostra. E isso não era uísque. Eu balancei a minha cabeça. Eu imaginei que não fosse uísque. Eu não tinha ideia de que era realmente conhaque. O psicólogo deve ter percebido isso. Eu gostaria que ele tivesse percebido. Você não acha que o meu problema é um problema? Perguntei. Não é. É uma peculiaridade, nada mais. A sua mãe está desaparecida há 6 anos e você nunca percebeu. É desatento, mas não anormal. Seu pai acusou você do assassinato dela. Já vi famílias mais disfuncionais. Você pegou o ônibus até aqui, sozinho. Você é completamente normal. Não deixe ninguém lhe dizer o contrário. O fato de você não poder observar naturalmente é apenas uma peculiaridade, nada mais. Olhei em volta e cocei as cutículas dos polegares com os dedos indicadores. Vocês mudaram o quarto? Algo parece diferente. Era um péssimo hábito coçar as cutículas. Todos os meus hábitos eram, eu suponho. As minhas cutículas estavam vermelhas e em carne viva, com vestígios de sangue. Descansei 2 dedos nos lábios de vez em quando, um hábito que lembrava minha época como fumante. Meus dedos estavam amarelos, como o antigo brilho de uma noite passada fumando compulsivamente até as 4 da manhã. Exceto que meu hábito de fumar nunca foi por sair com amigos. Não, eu passava horas à noite olhando para um determinado lugar. A cafeteria perto da ponte, o parque com luzes das árvores, até minha própria casa. Me perguntando o que parecia diferente. Nada parecia diferente. Esse era o problema. Nada nunca parecia diferente. Não só não trocamos o seu quarto, mas todos os quartos aqui são exatamente iguais, disse o homem. Então, mesmo que tivéssemos mudado você para um novo quarto, nada pareceria diferente. O homem vestia branco. Ele tinha pele como bronze e os músculos do antebraço se contraíam quando ele falava. Os pelos dos antebraços eram grossos e louros e pareciam uma lembrança do trigo. Ele tinha cílios escuros e um nariz pesado que parecia derreter em seu rosto. Suas calças brancas, largas, pareciam confortáveis. Parecia uma pena que usá-las em um ambiente social seria anormal. Os orangotangos ficam desconfiados quando percebem as mudanças em suas gaiolas. O enfermeiro alguma vez usou calças diferentes? Quando eu tinha mais ou menos 8 anos, enquanto estava na escola, meus pais trocaram minha cama por um beliche e colocaram todas as coisas do meu irmão mais velho no meu quarto. Eu disse. Ou talvez eu tenha mudado para o quarto dele. Ele tinha um monte de coisas, roupas e móveis, mas também pôsteres, como aquele pôster do Capitão Marvel, aquele em que ele parecia estar prestes a mergulhar das nuvens de volta à Terra. Ele tinha muitos bichinhos de pelúcia e bonecos de ação também. Principalmente coisas do Capitão Marvel. Ele tinha alguns brinquedos da Mulher Maravilha, mas os mantinha escondidos. Eu costumava provocá-lo e chamá-las de Barbies. Ele me dava um soco por dizer isso. Eu não percebi quando ele foi para a faculdade, sabe? Não percebi quando ele voltou. Não percebi que, enquanto ele esteve fora, meu pai fez do quarto vazio seu escritório. Não percebi que minha mãe estava desaparecida. Não percebi
nenhuma dessas coisas. Quem sabe por que um açougueiro precisa de um escritório? De qualquer forma, não percebi. O meu irmão perguntou onde minha mãe estava. Eu não tinha pensado nisso até que ele perguntou. Ele e eu descobrimos ao mesmo tempo que ela estava desaparecida há 6 anos. Meu irmão e meu pai brigaram. Ele voltou de repente, meu irmão. Tudo isso me faz sentir um idiota. Tanta coisa aconteceu e eu conto como me foi contado, não como eu experimentei. Você não é estúpido. É gentileza sua dizer isso, senhor enfermeiro. De qualquer forma, meu irmão insistiu que eu procurasse um psicólogo. Meu pai fazia uma careta pra mim. Ele dizia: até os orangotangos ficam desconfiados quando percebem mudanças em suas gaiolas. Ele me dava bife todos os dias porque não gostava de mudanças. Essa frase é de uma música de Simon e Garfunkel. Tentei ser cético naquela época. Eu sabia que sempre comeria bife no jantar. Tentei ser desconfiado, então eu preciso saber se sou mesmo o único orangotango desconfiado aqui. Sim, não houve nenhuma mudança em sua jaula. Não que uma mudança fosse fácil de notar. Eu mexi os dedos dos pés. Eu estava descalço porque andar pelos corredores sem sapatos me permitia sentir o azulejo fresco nos meus pés. Havia algo de relaxante em andar descalço por uma pequena sala. Mudei meu peso e comecei a mexer nas sobrancelhas enquanto olhava ao redor da sala. As paredes eram bege com uma linha horizontal azul. O chão, azulejo bege. Detalhes. O meu psicólogo acha que eu não tenho um problema. Vocês acham que sim? Eu me sinto como um orangotango enjaulado que não se move. Do tipo que, se você tivesse que descrevê-lo, pensaria que tá deprimido. É assim que meu pai olhava pra mim, como se eu fosse um orangotango deprimido e confinado. O enfermeiro não respondeu. Eu suspirei. Então, quando eu posso sair daqui? Depois do julgamento, talvez. Não, quero dizer, quando eu vou ser consertado. Eu tenho a sensação de que vocês vão me testar fazendo uma mudança no meu quarto e vendo se eu noto. Não, nós não fazemos isso. Estamos aqui para ajudá-lo, não para pregar peças em você. Você sabe disso, não é? O meu psicólogo me testa, eu disse. Bati na testa, imaginando uma conversa em que o enfermeiro me dissesse para assumir o controle. Hábitos inabaláveis geram funções desfavoráveis. Algo parecido. Foi o que disse o psicólogo. Cocei as cutículas e olhei para as calças do enfermeiro. Você comprou na Dickies? O quê? Minhas calças? Sim, elas parecem confortáveis. Isso é um cós elástico? Você tá usando as mesmas calças, exceto que as suas são azuis. Eu senti minha cintura. Eu não tinha pensado nas minhas calças. Se alguém tivesse me vendado, eu não teria a menor ideia de que calça eu estava usando. Isso é normal? Sim, todo mundo aqui usa as mesmas calças. Desculpa, não é isso. Eu estava pensando que é estranho não ter ideia se o que eu estou vestindo é diferente do normal. Não é estranho? Bom, isso não cabe a mim decidir. Eu gostaria de poder notar as mudanças, eu disse. O enfermeiro coçou a cabeça. O médico diagnosticou você com neofobia. Você sabe o que é isso? Medo de mudanças, e a minha mente suprime isso. Exatamente. Mas eu não tenho medo de mudanças, eu só gostaria de notar isso naturalmente. O enfermeiro balançou a cabeça ao sair da sala. Olha, eu não sei o que dizer, mas eu acredito em você. Eu não acho que você tenha assassinado a sua mãe. Um advogado olhou para mim com uma sobrancelha levantada, mas também com o nariz um pouco enrugado. Então, você nunca percebeu a ausência da sua mãe? Ele disse. Eu balancei minha cabeça. Não, meu pai nunca mencionou isso. Eu sei que esse é meu segundo dia no tribunal, mas não tenho certeza se você é o mesmo advogado com quem falei ontem. A sala do tribunal não parecia um tribunal, parecia um quarto. Sim, o juiz sentou-se numa plataforma elevada, mas todos os outros sentaram-se em cadeiras dobráveis. Sim, o júri sentou-se atrás de um elevado de madeira, mas a sala era acarpetada e havia apenas 3 pessoas na plateia. Todas elas pareciam vagamente familiares.
Todos pareciam vagamente familiares quando fora do contexto. O advogado voltou-se para o júri. Por que isso é algo que precisaria ser mencionado se você já sabia? Eu não sabia. Você é o mesmo advogado da última vez? Eu perguntei. O advogado ergueu uma sobrancelha e se virou para mim. Eu não sou seu advogado, eu trabalho para a promotoria. Como você não sabia? Eu achei que já tivesse respondido isso ao outro advogado. Não foi por isso que o juiz me mandou para aquele lugar? Você já não entendeu? Eu não sou um orangotango. Havia um segundo advogado. Ele acenou para mim. Um aceno tranquilizador. O promotor parecia confuso. Tenho certeza de que eu também parecia confuso. O enfermeiro se encostou no batente da porta. Dia difícil no tribunal? Eu tô muito feliz por estar de volta. Eu disse. É reconfortante aqui. Eu gosto do chão e das paredes acolchoadas. Eu não gosto de lá fora. Eu nunca consigo me livrar da sensação de que todo mundo tá pregando uma grande peça em mim, movendo as coisas e rindo porque eu não percebo. Eu odeio quando as pessoas riem de mim. O enfermeiro tinha pele de bronze e cabelos loiros e grossos nos braços. Ele tinha um nariz pesado e cílios escuros. Seus antebraços eram grossos como os de um macaco. Ele parecia familiar, mas nunca se pode ter muita certeza. Todos pareciam vagamente familiares para mim. Você é o... Sim, o mesmo de sempre. Esse é o mesmo quarto. O enfermeiro olhou para mim com curiosidade. Você realmente não se lembra? Você até mencionou isso para mim ontem. As paredes bege com uma faixa horizontal azul. Agora, hoje, as paredes acolchoadas. Então, esse é um quarto diferente. Eu disse, com os olhos arregalados. Comecei a coçar minhas cutículas. Eu não gosto de ser surpreendido por mudanças. Eu não tenho medo de mudar. É que ninguém gosta de surpresas. Sim, essa é uma sala diferente. Para que você não se machuque, tá? Na verdade, é um pedido do seu advogado. Ele disse que mais notícias estão chegando. Nenhum de vocês me entende. O papai me entende. Ele me dá bife todos os dias no jantar e no café da manhã. Eu odeio mudanças porque não percebo. Mas o papai entendia. Ele me dizia o dia todo que íamos comer bife, então comíamos bife e eu sabia que nada havia mudado. Os orangotangos não tinham nada para ficarem desconfiados. Eu sabia que comeria bife e não teria notado se um dia não comesse. Mas era mais reconfortante não ter que me preocupar em não notar uma mudança. Bife todo dia? Eu tenho inveja de você, cara, eu adoro bife. Bem, depois de um tempo ele mudava para hambúrgueres. Provavelmente é porque era muito caro me dar bife todos os dias. Isso é compreensível. Os hambúrgueres às vezes me deixavam enjoado. Eu não percebia que ele tinha trocado para hambúrgueres. Eu passava mal às vezes com o barulho crocante. Por isso eu comecei a consultar o psicólogo. Por que você procuraria um psicólogo por ter comido um hambúrguer crocante, seja lá o que isso signifique? Não é sobre isso, desculpa. Quer dizer, a minha mãe tá desaparecida há 6 anos e eu nunca percebi. Isso é o que eu tava pensando. Isso é loucura. Eu a amo. Foi por isso que comecei a consultar o psicólogo, quando descobri que ela estava desaparecida há 6 anos e nunca percebi. Mas agora eu tô aqui, nessa clínica psiquiátrica. Talvez seja aqui que eu deva ficar. Arranhei minhas cutículas com os dedos indicadores. Onde quer que eu estivesse, sempre estive lá. Quem quer que eu tenha conhecido, sempre conheci. Tudo o que comi, sempre comi. Tudo o que pensei, sempre pensei. Não perceber a mudança significava nunca ficar entusiasmado, nunca ter uma surpresa agradável, nunca possuir, nunca ter. Apenas ver, nunca observar. Eu reconheci isso, mas a menos que fizesse um esforço consciente para observar, tudo passava despercebido. Isso é loucura, disse o enfermeiro. Mas eu tenho certeza de que você vai sair daqui em breve. Você continuará vendo seu psicólogo e aos poucos vai melhorando. Você não merece estar aqui. Isso é óbvio. Imaginem 2 caixas de chocolate, por favor. Uma está sem tampa, a outra com tampa. Ambas são suas. Você notaria imediatamente se a sem tampa tivesse chocolate faltando. A falta de chocolate na caixa com tampa, no entanto, só poderia ser notada quando a tampa fosse removida.
É assim que o filho do açougueiro vive sua vida. Cada caixa descoberta em seu mundo é coberta para ele. Embora você ou eu percebêssemos a falta de chocolates imediatamente, apenas olhando para a caixa, ele não notaria, a menos que quisesse ativamente um pedaço de chocolate e não estivesse lá. Um sofá favorito, mesmo que fosse a única peça de mobília em sua casa vazia, só seria notado como desaparecido quando ele pretendesse sentar-se nele, e nenhum momento antes, enquanto nós notaríamos no segundo em que puséssemos os pés dentro de casa. E o pai dele continuou alimentando-o com bife. Ele apontou para a porta da frente do tribunal. Por algum motivo, em vez de apontar para mim no banco das testemunhas, acho que papai também estava aqui em algum lugar. Eu não o via desde que o caso começou. O promotor permaneceu. Protesto, excelência, eu peço que não conste isso nos autos. O outro advogado voltou-se para o juiz. É tudo uma questão de evidências, meritíssimo. O juiz olhou para os dois advogados. Rejeitado. Eu quero ver onde isso vai dar. Mesmo sofá? O psicólogo olhou para mim como se eu tivesse me defecado. Ele não respondeu a minha pergunta. Ele realmente não gostava de mim. Era exatamente o mesmo olhar que meu pai sempre me lançava. Eu tinha sido liberado do centro psiquiátrico. Eu não era culpado. Eu não matei a minha mãe. Agora, tanto o papai como a mamãe estavam desaparecidos. Eu só precisava ver meu psicólogo. O enfermeiro pareceu se desculpar quando saí. Eu peguei o ônibus direto para cá. O psicólogo sempre se colocou à minha disposição. Ele também sentia pena de mim, eu acho. Sim, este é o mesmo sofá, disse o psicólogo suspirando. Ele tomou um gole de sua garrafa de Jim Beam. Você entende o que aconteceu no tribunal hoje? A pena era comum. As pessoas sempre sentiram pena de mim por causa da minha estupidez debilitante. Os orangotangos ficam desconfiados quando percebem as mudanças em suas gaiolas. Eles são especialmente desconfiados dos moluscos. Sim, aparentemente meu pai agora é o suposto assassino da minha mãe. Eu só consigo ver partes do julgamento quando tô no depoimento, mas eu não sou tão estúpido. Eu poderia descobrir isso sozinho. Eu ainda não consigo acreditar. O psicólogo se levantou da cadeira e foi até a janela. Ele olhou para o estacionamento lá embaixo. Eu o observei, me perguntando o que perdi. É por isso que eu odiava mudanças. Obviamente perdi alguma coisa, mas eu não tinha ideia do que. Desculpa, eu perdi alguma coisa? A tez do psicólogo ficou ligeiramente pálida, mas também com um tom esverdeado, como se ele sofresse de uma intoxicação alimentar. Ele se virou, pegou as chaves da mesa e o casaco no cabide perto da porta. Venha comigo, ele disse. Isso tudo vai acabar logo. Vamos sair para almoçar. Almoçar? O psicólogo segurou a porta aberta para mim. Sim, vamos lá. Eu bati as unhas na mesa. Por que saímos para almoçar no Outback? O garçom se aproximou. Qual vai ser o pedido hoje? Um bife, disse o psicólogo, pro jovem à minha frente. Você não vai comer? Eu perguntei. Não, só isso, obrigado. O garçom assentiu e saiu. Olhei ao redor do restaurante. Um bumerangue gigante estava pendurado na parede. Os australianos realmente usavam isso? O psicólogo pigarreou. Você entende o que aconteceu no tribunal? Eu balancei a cabeça. Sim, meu pai é procurado pelo suposto assassinato da minha mãe. Eles acham que foi ele quem fez isso, não eu. O corpo da minha mãe nunca foi encontrado, então não sei por que eles acham que há um assassinato a ser resolvido. Talvez ela simplesmente tenha ido embora. Isso é o que eu sei. Não, ela não foi embora. Ela foi assassinada. Seu pai é o culpado. Eu fiz uma careta. Eu acho que não, mas de qualquer forma ele tá desaparecido desde o veredito. Eu tenho certeza que ele tá tentando encontrá-la. O psicólogo falou devagar. Seu pai, o açougueiro, cozinhava bife para você todos os dias. Sim, ele entendia o fato de eu não gostar de mudanças. Eu não consigo perceber e elas me deixam nervoso e desconfortável. Ele me dizia que comeríamos bife e que eu sempre comeria bife e eu sempre comia. Se ele nunca se repetisse e um dia me desse, sei lá, peixe, frango ou alguma coisa do gênero, eu nunca perceberia. Sei que não parece grande coisa, mas eu odeio não perceber que algo tá diferente.
Eu sou inteligente o suficiente para perceber como isso tudo me deixa desconfortável. Eu gostaria tanto de poder perceber as mudanças, porque assim eu seria completamente normal. Mas eu não consigo, e odeio muito isso. A maioria das pessoas confusas como eu não consegue imaginar o que está perdendo. Eu consigo. Eu consigo imaginar. Eu vejo a normalidade e sei que eu nunca vou ser assim. Mas eu já aceitei isso. Eu acho que... O garçom voltou e colocou o bife na minha frente. Isso é um bife? Perguntei. O garçom olhou para o psicólogo e depois de volta para mim, com um leve sorriso. Ele achou que eu estava brincando. Eu não estava. Com certeza é um bife. Tá certo. O psicólogo franziu a testa para mim. Experimenta. Um estranho borbulhar cresceu em meu estômago. Comecei a sentir náuseas. Eu realmente não queria o bife. Ele não parecia nada bom. Parecia estranho. Eu cocei minhas cutículas. Eu acho que eu não tô com fome. Como o bife. Eu realmente não quero. Cocei minhas cutículas com mais força. As crostas deram lugar a sangue fresco. Eu não vou pedir de novo. Come o bife. Agora. Olhei fixamente para o psicólogo. Ele me encarou de volta. Eu realmente não queria o bife. Agora, ele repetiu. A contragosto, espetei o bife com meu garfo, cortei um pedaço e o coloquei na boca. Percebeu alguma coisa? Ele perguntou enquanto eu mastigava. Eu senti náuseas, mas forcei a mastigação. Coloquei o garfo de volta e tomei um grande gole de água. Eu não queria estar aqui e não queria comer esse bife. Não, é claro que não. Nada? Balancei a cabeça. Nada. Tá, dá outra mordida agora. O que você tem aí é um bife T-bone. Esse é um corte caro. Se o açougueiro tiver feito o corte direito, um pequeno pedaço do filé mignon. Essa é a minha parte favorita do T-bone. O psicólogo apontou novamente. Dá outra mordida. Eu me esforcei a pegar o garfo, cortar outro pedaço e mastigar. O gosto não é diferente para você? A náusea diminuiu. Mastiguei mais devagar. Eu acho que tô gostando mais desse sabor do que me lembro de ter gostado do sabor do bife do meu pai. Então, você percebe uma diferença? Eu acho que sim. Então, eu vou te dizer exatamente o que alguém sem a sua condição perceberia. Ele teria notado imediatamente que o bife que você está comendo agora tem um gosto muito diferente do bife que seu pai lhe deu. Ele teria notado que a aparência é muito diferente, o cheiro é muito diferente e até mesmo a sensação na boca é muito diferente. Notaria? Imediatamente. Você nunca gostou do bife do seu pai? Sim, isso é verdade. Mas você gosta desse bife? Eu continuei comendo. Sim, eu acho que sim. O psicólogo continuou com as mãos fechadas sobre a mesa e um sorriso estranho no rosto. O corpo da sua mãe nunca foi encontrado. Bom, não dá nem pra ter certeza de que ela foi assassinada. Eu já te disse. Ela foi assassinada. Você nunca comeu bife no jantar, disse o psicólogo. Ele parecia animado. Ele estava sorrindo. Sim, eu comi bife no jantar e no café da manhã até. O psicólogo balançou a cabeça, sorrindo. Não, você não comeu. Você comia bife antes da sua mãe morrer. Mas depois que ela morreu, meu pai fazia bife todos os dias. Não. O sorriso do psicólogo se alargou a cada segundo. Ele parecia um louco agora. Você nunca comeu bife no jantar porque não saberia a diferença. Os orangotangos ficam desconfiados quando percebem mudanças em suas gaiolas. As ostras, bem, é tudo a mesma coisa para uma ostra. Seu pai matou a sua mãe. Seu pai matou muitas pessoas. Você comia a carne no café da manhã e no almoço e no jantar. Mas não era carne bovina. Não, nunca foi carne bovina. Seu pai tinha um quarto, o antigo quarto do seu irmão. Esse quarto se tornou sua mãe. Seu pai preparava todas as suas refeições todos os dias, mas não, nunca era bife. Eu deixei cair o meu garfo. Ele fez um barulho na mesa. Deixei cair a faca também. Estava difícil de respirar agora.
Eu não percebi alguma coisa. O psicólogo começou a rir histericamente. Ele agarrou seu bigode e puxou e saiu imediatamente. Ele tirou os óculos e eu sei que deixei passar algo importante. Estava difícil de respirar. Ele estava rindo muito. Você ainda não me reconhece? Meu Deus, como você é estúpido. Esse disfarce de merda me custou o quê? Uns R$2? Ele tirou um lenço do bolso e enxugou as lágrimas dos olhos. O lenço estava muito manchado de sangue. Você nunca comeu bife. No jantar, você comeu seu psicólogo, ele disse, balançando o lenço. E no café da manhã, você comeu a sua mãe, filho.